Olá, este é o canal do Boi News, terça-feira, 16 de novembro. A Fundação Getúlio Vargas registrou alta de 1,19% no Índice Geral de Preços 10 em novembro. Ficou acima do 0,31% registrado em outubro. Na comparação a novembro do ano passado, o IGP-10, o índice usado para medir a inflação, apresentou queda. Há um ano, a Fundação registrou 3,5% de alta. No acumulado deste ano, a inflação é de 17,47% e nos últimos 12 meses é de mais de 19%. Os preços no atacado foram o principal responsável pela alta inflacionária de outubro para novembro. Ainda segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice de preços ao produtor amplo passou de uma deflação de 0,77% em outubro para uma inflação de 1,31% agora em novembro. E o Índice Nacional de Custo da Construção também apresentou elevação de 0,5% em outubro para 0,95% em novembro. E o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor no varejo, teve queda, passou de 1,26% em outubro para agora 0,79%. A Comissão de Assuntos Sociais promove nesta terça-feira uma audiência pública para debater a norma regulamentadora 36 do governo federal, que trata da segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Olá, Zaidan. Essa importante discussão que ocorre no Senado é uma iniciativa dos senadores Paulo Paim e também do Luiz Carlos Reis. Como você bem disse, uma norma criada pelo governo e que tem o intuito de prevenir e reduzir índices de acidentes de trabalho em frigoríficos. Inclusive, desde o ano passado, o documento está em consulta pública para possíveis revisões. A norma estabelece os requisitos mínimos para avaliação, controle e também monitoramento de riscos existentes nas atividades desenvolvidas nessas indústrias de abate e de processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano. Representantes do Ministério do Trabalho participam desta discussão, desse debate, bem como do Departamento de Inspeção, da Associação Brasileira de Proteína Animal. E olha, para o representante da Confederação Nacional da Indústria, o principal ponto desse processo é a nova NR1, que segundo ele é a espinha dorsal, ou seja, onde há realmente a necessidade de se fazer ajustes na NR36 e principalmente uma lógica de funcionamento que se altera e precisa muito do envolvimento de todos os trabalhadores. A gente segue acompanhando essa discussão que ainda deve contar com a participação do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, que é muito aguardada. Zaidan? Obrigado, Berê. O Banco Central projeta a inflação de 9,77% em 2021, informou hoje o Boletim Focus. No relatório da semana passada, o IPCA estava projetado em 9,33%. Para 2022, a estimativa dos economistas ouvidos pelo banco é de inflação de 4,79%, acima dos 4,63% da semana anterior. O PIB, riqueza da nossa economia, para este ano está estimado em 4,88%, contra 4,93% de uma semana atrás. Para o ano que vem, a expectativa da taxa de crescimento da economia caiu de 1% para 0,93%. E a estimativa para a taxa Selic de juros se manteve em 9,25% ao ano. E a cotação do dólar ao final de 2021 está estimada em R$ 5,50, a mesma do boletim anterior. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Olá, Renata. Boa
Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Os últimos dias foram bem secos em quase toda a região sul, que gerou preocupação para os produtores do milho primeira safra, principalmente de Juí e Santa Rosa, que sofreram aí com a pouca chuva e tiveram as lavouras comprometidas. Mas nos próximos dias, as precipitações devem avançar na região por conta da entrada de uma nova frente fria, com risco aí para pancadas de chuva com destaque para o Rio Grande do Sul. E essa chuva também vai beneficiar a nova safra da soja, que já concentra aí 88% das áreas plantadas no Paraná, segundo dados do DERAL. Mais de 45% nas áreas catarinenses, segundo a Conab, e cerca de 30% de áreas já plantadas no estado do Rio Grande do Sul, segundo dados do Imater. No sudeste brasileiro, a combinação entre calor e umidade segue provocando chuva entre o leste paulista, também Triângulo Mineiro e noroeste de Minas Gerais. E nas demais áreas o tempo fica assim, firme. No centro-oeste, os dias serão de sol e pancadas de chuva a partir da tarde em todos os estados, com temperaturas um pouco mais amenas. Na faixa norte do país, apenas no extremo norte do Pará e também no estado aí do Amapá, o tempo permanece firme. E no Nordeste, chuva forte no recôncavo baiano e pancadas isoladas nas demais áreas da região. Entre Pernambuco, também Ceará, o tempo ainda segue firme e o solo segue bem seco, com capacidade hídrica variando entre 10% e 30%. Zaidan, daqui a pouco, durante a programação, eu volto com mais destaques da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata. Em São Paulo, começou o plantio do algodão para a safra 21-22. Ao vivo de Araçatuba, noroeste do estado, as informações de Gustavo D'Angelo. Olá, Gustavo. Olá, Zaidan. Olá a todos. É isso mesmo. Os agricultores já iniciaram o plantio do algodão aqui em São Paulo. As condições climáticas favoráveis e as boas perspectivas de mercado da fibra tornam a cultura atrativa e as regiões tradicionalmente cotonicultoras já se preparam para a expansão diária. As informações são do segundo levantamento da safra 2021-2022 de grãos, publicado pela Conab nesta semana. Espera-se uma produção de 8.600 toneladas de pluma, um expressivo aumento de 17,8% em relação à safra anterior. A área cultivada deve fechar o ciclo em 5.400 hectares, com crescimento de 14,9% em relação ao último período. Neste cenário, estima-se produtividade de 1.584 quilos por hectare. A produção total de grãos aqui em São Paulo deve ficar em cerca de 10 milhões e 100 mil toneladas, com área cultivada de 2.480 mil hectares. O boletim completo com o panorama da produção de grãos aqui em São Paulo e em todo o Brasil está disponível no site da Conab. Zaidan. Obrigado, Gustavo. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta terça-feira a Embaixada Brasileira em Manama, capital do Reino do Bahrein. Apesar de relações diplomáticas desde 1971, o Brasil manteve até agora negociações por meio da Embaixada do Kuwait, informou a Agência Brasil. Bolsonaro também se encontrou com o rei do Bahrein, Hamad Isa bin Khalifa. O presidente foi recebido em almoço no Palácio Real e assinou acordos de cooperação nas áreas de política, cultura e esportes. Mato Grosso do Sul emitiu uma nova chamada para a imunização dos rebanhos de bovinos e búfalos contra a febre aftosa. Ao vivo da redação, as informações de Kaile Rodrigues. Olá, Kaile. Oi, Zaidan. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A segunda etapa da vacinação começa no dia 1º, que começou no dia 1º de novembro. A expectativa é de que 9 milhões de doses sejam aplicadas. Para os pecuaristas da região do Planalto, a imunização é obrigatória em animais com até 24 meses, entre os dias 1º e 30 de novembro. Vale lembrar ainda que o registro também é indispensável no sistema da IAGRO, através do GAP, de 1º de novembro a 15 de dezembro de 2021. Já os produtores do Pantanal, optantes pela etapa de novembro, devem vacinar completamente o rebanho entre 1º de novembro a 15 de dezembro de 2021 e registrar a vacina de 1º de novembro a 31 de dezembro.
Então, atenção a esses prazos. A meta é que todo o território brasileiro seja considerado livre de febre aftosa sem vacinação até 2026. Atualmente, em torno de 70 países têm esse reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde Animal, OIE. Zaidan, com você. Obrigado, Kylie. A produtividade de soja na temporada 21-22 deve ser maior na comparação à anterior, informou hoje o CPEA. O clima favorável é atribuído como a causa do ritmo acelerado do cultivo do grão. Segundo o CPEA, os vendedores estão mais dispostos a negociar o restante da temporada anterior, liberando os armazéns para a chegada da nova safra. Os preços seguirão em queda, de acordo com os pesquisadores do centro. Em uma das regiões pesquisadas, o Paraná, o indicador CPEA-Exalc caiu 2,13% para R$ 156,39 a saca de 60 quilos na última sexta-feira. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul fará a última licitação do ano para quem quiser adquirir um espaço comercial na Ceasa da capital Porto Alegre. Viviane Lara. As centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, fará a última licitação do ano, no dia 6 de dezembro, para oportunizar aqueles que desejam adquirir um espaço comercial no maior entreponto de hortifruti granjeiros do estado. A administração colocará à venda 80 pontos em 8 setores. Além de box, bancas e módulos, os participantes poderão disputar peixarias, restaurantes, lancherias e espaços para logística. Os vencedores serão aqueles que fizerem as maiores ofertas e a documentação será recebida pela Comissão Especial de Licitação no auditório da Ceasa no dia 6 de dezembro até às 10 horas da manhã. A Ceasa fica localizada no bairro Anchieta, em Porto Alegre, na capital, e o edital pode ser acessado no site das centrais no tópico Editais Pregões. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Começou hoje em Campinas, interior de São Paulo, o Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias. Ao longo da nossa programação, você acompanha a cobertura com a nossa equipe que está no local. CB News termina aqui. Obrigado a você pela audiência. Até amanhã.